Boa tarde a todos e a todas. Sou eu mais uma vez, professor Jean Castelo, dentro, da disciplina Direito Constitucional, diretamente aqui do curso Domínio Upgrade, localizado em Duque de Caxias, no estado do Rio de Janeiro. Hoje trataremos aqui especificamente dos artigos 136 ao 141 da sua Constituição Federal, no que tange o estado de sítio e o estado de defesa, bem como falaremos também do artigo 34 ao 36 da sua Constituição Federal, no que tange aí a intervenção federal. Sem mais delongas, senhores, vamos passar aí a nossa introdução, tá? Um comentário bem rápido. Eu vou desaparecer aqui um pouquinho para que vocês possam acompanhar e ler aí as previsões que estarão inseridas nos nossos slides, como comumente eu já faço, para que você possa entender e verificar quantas vezes você quiser. E havendo dúvidas, basta você me procurar aí a partir dos grupos do qual eu já faço parte em tela. Venho aqui para vocês e senhores o seguinte: a defesa das instituições democráticas começa a partir da constitucionalização das circunstâncias consideradas excepcionais, na qual os documentos constitucionais passam a ter em seus textos a previsão de uma legalidade extraordinária. O que isso quer dizer, senhores? Legalidade extraordinária são medidas excepcionais que podem ser adotadas, tá, pelo presidente da República ou pelos governantes na realidade. Tá? Lógico, sempre havendo um controle político ou judicial dessa situação considerada extraordinária. E, além disso, essa situação é tão extraordinária que ela não pode ser considerada arbitrária, até porque tem previsão legal, tem previsão constitucional. Assim, o estado de defesa, bem como o estado de sítio, eles têm previsões constitucionais, não podendo, assim, ser considerada uma medida arbitrária por quem a adote. Então, ainda tem o controle político e judicial. Então, automaticamente, não tem como levantar aí a ilegalidade, dessa medida, dessa situação excepcional. Ele continua, isto é, um conjunto de regras destinadas às circunstâncias inesperadas que só pode ser acionado de maneira transitória, cuja utilização somente se justifica diante dos riscos ao Estado de Direito e ao princípio democrático. Sempre lembrando para vocês que o Estado de Direito e princípio democrático estão instituídos num artigo, que é o artigo 1º da nossa Constituição Federal. Tá? Só você dar uma olhadinha lá, tem lá o Estado Democrático de Direito. Apesar de a gente falar em conjunto, em comum, em comunhão, na realidade são dois institutos bem distintos. Tá? Ainda bem, a atual Constituição Federal, em seu título 5, trata da defesa e das instituições democráticas. A defesa do Estado é voltada para a defesa do território nacional contra as invasões estrangeiras, assim como a defesa da soberania nacional. E a defesa da pátria, por outro lado. Já a defesa das instituições democráticas busca a estabilidade da ordem constitucional, mais exatamente no que concerne ao equilíbrio entre os diferentes grupos de poder. Senhores, essa defesa das instituições democráticas é no que a gente está se referindo aí ao estado de sítio e estado de defesa, que a gente vai ver daqui a pouco. Aí vem para vocês, para a defesa do Estado, a Constituição cuidou de institucionalizar as Forças Armadas e a segurança pública. Comentário que a gente já fez a partir dos artigos 42, 142, 143 e 144, todos eles da nossa Constituição Federal. Já fizemos isso na semana passada, para que você fique por dentro daquilo que a gente está citando hoje. Tá? E para a defesa das instituições democráticas, a Constituição prevê instrumentos, que são as chamadas medidas excepcionais, que possuem a finalidade de manter ou reestabelecer a ordem em momentos de anormalidades constitucionais, configurando com isso o denominado sistema constitucional de crise, que é composto pelo estado de defesa, bem como estado de sítio. A doutrina ensina que referido sistema é um mecanismo presente nas democracias modernas e visa assegurar os regimes democráticos com a mínima onerosidade para os direitos e garantias fundamentais. Tá? Lógico, senhores, nós vamos encontrar em alguns momentos, quanto a pressupostos, tá? Por exemplo, de que existem restrições quanto ao exercício de determinados direitos e garantias fundamentais.
que não pode ocorrer em dado momento supressão, e vocês vão verificar isso, tá? Nos institutos, vamos verificar restrições, tá? E aí, na realidade, vamos verificar em quais situações isso pode se dar, tá? Eles estando, lógico, presentes nos direitos e garantias fundamentais, além de todos eles, né, que estão inseridos na nossa Constituição Federal, vamos falar especificamente nessas situações do artigo 5º da Constituição Federal, bem como seus incisos, que é, inclusive, considerado aí cláusula pétrea. Perfeito, senhores? Então, a gente vai ter que tomar um extremo cuidado aí, por isso que eu estou fazendo referência ao artigo 5º, tá? Bem como os incisos que iremos citar da nossa Constituição Federal. O controle de crises, senhores, ou o controle das crises, pois nada mais do que é um sistema jurídico extraordinário, isto é, um conjunto de dispositivos somente aplicáveis em situações anormais, excepcionais, vez que, estruturado por normas constitucionais que fixam e prescrevem as providências necessárias para a solução das crises político-institucionais. Existem dois sistemas constitucionais de crises, os flexíveis, nos quais as medidas e as ações que poderão ser adotadas para solver a situação excepcional não são previamente fixadas, que não é o caso da nossa Constituição, tá ok, senhores? E bem como as rígidas, que são os sistemas nos quais o documento constitucional já estipula, antes mesmo da ocorrência da crise, as medidas e ações que poderão ser empregadas. Ou seja, a rígida é a adotada pela nossa Constituição Federal. Ou seja, nós já temos a previsão, tanto no artigo 137, como no artigo 136, né? 137, estado de sítio, e 136, estado de defesa, bem como nos outros artigos 138, 139, 140, 141, tá? Que vem como complementação aos institutos que eu acabei de citar. Então, isso já vem tudo previsto na nossa Constituição, mesmo antes da sua ocorrência. O mesmo acontecendo, senhores, quanto à intervenção federal. Aí vem tipos de controle sobre o sistema de crises, tá, senhores? Aí nós temos o controle político, então a gente está falando aqui de maneira genérica, tá? Estamos falando aí dos dois institutos, tanto para o estado de defesa quanto para o estado de sítio, tá? Aqui existe um controle político e mais tarde nós vemos aqui também que existe um controle judicial. Controle político é quando a instituição de legalidade extraordinária ou excepcional implementa-se por ato político do Poder Executivo. Nesse caso, nos referindo à Constituição Federal, ao Presidente da República, previsão essa inserida no artigo 84, inciso 9, tá? E o seu controle parlamentar, tá? Nesse caso, é, de fato, também político, que está previsto no artigo 49, inciso 4, que é o decreto legislativo do Congresso Nacional, no exercício de sua competência exclusiva, né? Nesse caso, a gente se refere à exclusividade, porque somente o Congresso Nacional pode fazê-lo, perfeito? Então, perceba, o controle político, tá, é feito pelo decreto a partir da Presidência da República, tá? Mas o controle é exercido pelo, né, Congresso Nacional, perfeito? Nós vamos ver isso mais à frente, como ele acontece a partir dos procedimentos que iremos citar, tanto no estado de defesa quanto no estado de sítio. Aí vem para vocês, senhores, o controle judicial, em razão do prescrito no artigo, né, 5º, inciso 35 da nossa Constituição Federal, que trata lá do, né, princípio da inafastabilidade da jurisdição ou do poder judiciário, tá? Ou seja, aqui diz para você que o poder judiciário poderá reprimir abusos e ilegalidades cometidos durante o estado de crise constitucional, por meio, né, como está escrito aí para você, por exemplo, do mandado de segurança, do habeas corpus ou de qualquer outra medida jurisdicional cabível. A grande questão que se coloca é saber se, à luz da Constituição Federal de 1988, poderia haver um controle judicial do mérito político da decretação, supondo, né, nesse caso, o Poder Legislativo ter aprovado o estado de defesa instituído e autorizado o pedido, né, para a decretação aí do estado de sítio. Bem lembrado, né, pelo nosso ministro do STF hoje, Alexandre de Moraes, tá? Ele até se valeu aí das lições do Manuel Gonçalves Ferreira Filho, que, na análise do mérito discricionário quanto ao Poder Executivo, que nesse caso se trata do Estado de Defesa, e ainda em conjunto aí com o Poder Legislativo, que é no caso do Estado de Sítio, que necessita da solicitação do presidente para uma futura autorização
do Poder Legislativo através do Congresso Nacional, a doutrina, gente, dominante vem entendendo ser impossível, tá, esse controle aí pelo Poder Judiciário, por parte, né, do Poder Judiciário. A análise da conveniência e oportunidade política para a decretação. Ou seja, o que vale na realidade é o interesse, a conveniência e a oportunidade em conjunto de ações, tanto do Poder Executivo, que vai depender da situação, como bem como do Poder Legislativo. Lembrando para vocês, senhores, que lá no decreto feito pelo presidente no estado de defesa, compete uma avaliação pelo Poder Legislativo, tá? Só vai, na realidade, necessitar de uma autorização no estado de sítio, tá? Basta você lembrar de uma questão bem óbvia, né? Defesa começa com D, que é decreto. Então, é um decreto autônomo, do Poder Executivo, através, nesse caso aqui, do Presidente da República. Já o estado de sítio, S, necessita de uma solicitação para uma autorização e, assim, ser decretado o estado de sítio, em determinadas situações que a gente vai estudar daqui a pouco. Contudo, em casos excepcionais, caracterizado o abuso de direito ou desvio de finalidade, sustenta-se a possibilidade de controle jurisdicional, né? Nesse caso, judicial, em relação aos requisitos constitucionais para a decretação. O que isso quer dizer? Então, se houver abuso ou ilegalidade, pode existir aí a possibilidade de um controle judicial. O que não pode haver um controle judicial em razão da harmonia e independência de poderes, né? Nesse caso, pode ocorrer uma usurpação de poder pelo Poder Judiciário, quando as ações só competem ao Poder Executivo, como exercício de função típica, bem como o exercício, tá, também por decreto autônomo legislativo, como a gente inseriu para vocês, artigo 84.9 e artigo 49, inciso 4, automaticamente a usurpação de poder, caso o controle pelo Poder Judiciário queira se dar sobre esses dois pontos, o que não pode, tá? Em razão de conveniência e oportunidade política para a decretação. Então, automaticamente, o que você tem que lembrar? Só haverá o controle judicial se for comprovada, né, a existência, tá, de determinados requisitos, bem como um abuso, tá, de poder, abuso de direito, ou ainda o desvio de finalidade, quanto, né, ao estabelecimento tanto do estado de sítio quanto do estado de defesa. Aí, continuando, senhores, os princípios informadores do estado de defesa e do estado de sítio. Temos que o chamado estado de defesa e estado de sítio são mecanismos constitucionais de defesa do Estado brasileiro, previstos, como a gente já citou, do artigo 136 ao 141 da sua Constituição Federal. Só podem ser decretados pelo presidente da República nessa situação, tá ok, senhores? Quando a gente trata da Constituição Federal, nós estamos falando aí da União Federal. Então, automaticamente, o presidente da República sim pode fazê-lo, para a preservação de todas as demais unidades políticas, tá? Quando se tratar do estado de sítio, ou ainda, quando ele determinar local e área, dependendo da situação, tá? Quanto ao estado de defesa, tá? É lógico, na linha também, pelo princípio da simetria, teremos aí a governança, ou seja, o governador do estado e do Distrito Federal, bem como os municípios, né, que podem aí tomar determinadas atitudes, tá? Sendo que os instrumentos legais na qual nós estamos se referindo é bem estado de sítio e estado de defesa. Não estou me referindo, exemplificando, como vem acontecendo a partir, né, desses eventos pandemínicos. Não existe para a gente um estado de necessidade, tá? Ou seja, de calamidade pública, como alguns gostam de falar, ou estado de emergência, como alguns gostam de falar. Tá? Nessas situações, o que nós estamos se referindo são situações, é uma situação de emergência. Por quê? Porque o Estado, na realidade, quando ele decreta a situação de emergência, quando ele fala em estado de emergência, nada tem a ver com estado de defesa e nem estado de sítio. Por quê? Porque, na realidade, nós estamos falando de recursos financeiros. Quando se dá, ou quando se decreta a situação de emergência, é o Estado falando, olha, eu não tenho recursos, né? Porque eu já tenho a minha previsão orçamentária fechada, já tenho a minha lei de diretrizes orçamentárias, né, aprovada. Então, eu não tenho mais recursos para atender essa demanda nova. Um exemplo, a saúde pública.
Então, de onde virão os recursos? Da União Federal. Tá? Por isso que a questão de situação de emergência ou situação de calamidade pública não tem a ver com o que a gente está falando nesse momento, tá ok, senhores? Que é o estado de defesa, bem como o estado de sítio. Tem até gente dizendo estado de necessidade, como eu citei anteriormente. Também não cabe, senhores. Isso é um instituto, na realidade, tá previsto no Código Penal. Eu não vislumbro de tal forma. Tá? Essa declaração foi feita por um dos governadores de estado, tá? Não me recordo o nome dele, mas o que aconteceu? Ele falou, não, nós estamos vivendo um estado de necessidade. Senhores, chegamos ao cúmulo, tá? Que pode-se dizer mais, no máximo, tá? É a situação de calamidade, e eu também não concordo, eu, na realidade, vislumbro que é uma situação de ineficiência da saúde pública e não de calamidade pública, tá? É quando não existem situações para atendimento a uma determinada demanda. Nós já vivemos isso diversas vezes, né, na nossa história, mas nenhuma medida foi tomada, ou nenhuma das medidas necessárias foram tomadas. Tá? Se eu fosse dizer, nos últimos 40 anos, né, vivemos epidemias catastróficas, né, vamos dizer assim, mas nunca dentro de um isolamento social ou um confinamento social. Tá? Essa foi a grande diferença. É o que nos faz notar o quanto ineficiente são os recursos necessários para atender a população brasileira quanto à sua saúde. Tá? Mas aqui, senhores, a gente vai tratar agora, são dos princípios, tá, informadores do Estado de defesa e de sítio. Tá? Entre eles, senhores, a necessidade. Tá? A necessidade é uma justificativa imperiosa das medidas, tá? Senão, automaticamente, se eu não tiver como declarar a necessidade, por outros dito adequação, então pode vir aí para você necessidade ou adequação, se eu não demonstrar a necessidade ou a adequação dessa medida, automaticamente aí sim estaremos diante do arbítrio. Tá? Outra, tem que ser temporal, ou seja, temporariedade. Tem que ser necessário aí um tempo, né, fixado, um limite, perfeito? Tem uma exceção, que é quanto à agressão, né, estrangeira, porque aí não tem como a gente limitar, vai ser enquanto durar, tá, essa agressão. Outra, proporcionalidade. As medidas devem ser proporcionais aos fatos que justificaram a sua adoção. E ainda, né, por ser medida excepcional, extraordinária, excepcionalidade. Tá? A excepcionalidade, ao lado da temporariedade, é fator de observância compulsória, já que as medidas somente são legítimas até que o equilíbrio constitucional seja alcançado novamente. Ou seja, você determina um período. Se, durante aquele período, tá, ou antes dele, a gente perceba, tá, que houve o equilíbrio constitucional, a gente pode se dar por cessado. Perfeito? Ou ainda, a gente verificou que não, que a medida ainda não foi, né, não conseguiu ainda normalizar automaticamente, a partir de um permissivo legal, eu posso prorrogar por igual período. Nesse caso, exemplo, é o estado de defesa, 30 mais 30, tá? Bem como a previsão lá do estado de sítio, artigo 137, inciso 1, tá? Quando a gente observar que aquelas determinadas medidas, né, não ocorreu, tá, o equilíbrio, a gente pode prorrogar também 30 mais 30. Perfeito, senhores? Tá bom? A gente vai comentar isso quando eu falar sobre o artigo 137 da sua Constituição Federal. Importante destacar ainda que o estado de sítio, o estado de defesa, não podem configurar, como a gente já comentou com vocês, situação de arbítrio. Por quê? Porque são medidas constitucionalmente regradas, como eu já havia falado para vocês. Ambas estão sujeitas ao controle, tanto político quanto jurisdicional. Tá? Além disso, a Constituição Federal assegura o direito de qualquer pessoa que seja prejudicada por tais medidas, tá, ou pelas providências, né, com relação aí ao estado de defesa, bem como o estado de sítio, e são feitas aí em inobservância, tá, às prescrições constitucionais, não excepcionadas e das constantes, né, ou seja, nas previstas tanto do artigo 136 até o 139, o direito de recorrer ao Poder Judiciário para responsabilizar os agentes públicos e pedir a reparação do dano que lhe tenha sido causado. Ou seja, foi uma situação de arbítrio identificada, né, quando foi decretado aí o estado de defesa ou estado de sítio.
tá? Apesar de todo o controle existente, tanto controle político quanto controle jurisdicional, foi evidenciado, ou por um desses controles, né, da inexistência das razões que estabeleceram as medidas excepcionais. Nisso, o cidadão que se considerar prejudicado terá direito aí a recorrer ao Poder Judiciário para buscar a responsabilização dos agentes públicos para pedir a reparação do dano, ou seja, indenização, senhores, tá? Responsabilidade, nesse caso, objetiva do Estado, se pudermos assim dizer, tá? E nessa situação, existem vários segmentos na nossa Constituição Federal que possibilitam aí o ressarcimento, tá? Por aquilo que foi determinado por agentes públicos de maneira inconstitucional. Gente, estado de defesa, tá? A gente vai vir aí, ó. Primeiro, a previsão constitucional. Eu vou ler para vocês, tá? E assim sendo o artigo 136. O presidente da República pode, ouvidos o Conselho da República e o Conselho de Defesa Nacional, decretar estado de defesa para preservar ou prontamente restabelecer em locais restritos e determinados a ordem pública ou a paz social ameaçadas por grave e iminente instabilidade institucional, ou ainda atingidas por calamidade de grandes proporções na natureza. Então, vou repetir para vocês, senhores, a leitura, tá? Geralmente, na sua prova vem qual é o artigo que trata do estado de defesa, tá? Nunca vi uma referência ao artigo, só em questões, vamos dizer assim, mais elevadas, né, para nível superior, exemplo, né, mas não para questões de segurança pública, mas para o pessoal que vai fazer concurso para delegado de polícia, para quem vai fazer Ministério Público, né, quem vai fazer Defensoria Pública, inclusive AGU, juiz de direito, tá? Aí faz uma citação, uma referência a artigo, porque eles buscam a fundamentação jurídica. No caso da gente, como uma questão bem objetiva, sem salutar aí questões de assertivas, então automaticamente ele vai te cobrar que está previsto aqui no artigo 136, tá? Primeiro, quem é o titular? Tá? De acordo com a previsão constitucional, o presidente da República. Tá? Antes de mais nada, o que o presidente da República tem que fazer? Ouvir o Conselho da República, bem como o Conselho de Defesa Nacional. Tá? Então, antes de decretar o estado de defesa, senhores, ele tem que ouvir esses determinados órgãos, que são órgãos consultivos, opinativos. Lembra sempre o seguinte, senhores, conselho. Tá? O conselheiro, o que ele faz? Ele dá o conselho necessário e você segue ou não. Tá? Eu posso te dar um conselho agora, estuda para você passar no concurso. Mas aí você fala, eu entendo pra caramba, já sei essa matéria pra caramba, que se dane. Não vou ouvir nada disso. Então, é mais ou menos nesse sentido, tá? Conselho, tá? Então, a gente te dá um conselho, você segue se você quiser. Automaticamente, é isso também que serve ao presidente da República. O presidente da República pode ser tanto aconselhado pelo Conselho da República, quanto pelo Conselho de Defesa Nacional, que são órgãos opinativos ou meramente consultivos, e não segui-los. Né? Eles podem opinar, não segue, não vai por esse caminho de decretar o estado de defesa. E ele pode falar, não, a vontade é minha, decreto autônomo, vou lá e decreto. Tá? Ele pode fazer isso. Beleza, senhores? E para que serve? Preservar, tá? Ou prontamente restabelecer. Tá? O que ele fala? Ordem pública ou paz social ameaçados. Outro, estado de defesa são em locais restritos e determinados. Então, nesse decreto dele, ele vai determinar, tá, onde será aí aplicado, tá, o estado de defesa. E ainda, quais as razões, senhores? Nesse caso, a gente fala ordem pública ou a paz social ameaçadas por grave e eminente instabilidade institucional, ou ainda, né, pelas áreas atingidas aí por calamidade de grandes proporções na natureza. Sempre lembrando para vocês, senhores, uma dúvida que sempre me consistiu arguir aos constitucionalistas que trabalham também dentro desse certame, é o seguinte, o que é uma grande catástrofe? Né? O que são grandes proporções? Então, como a gente não tem a medida para isso, vai depender sempre do subjetivismo para a decretação. Tá? Eu decreto, perfeito. Tá? Agora, automaticamente vai ter o controle político. Tem que saber se existirá concordância, nesse caso, pelo Congresso Nacional, pelo decreto realizado.
tá? Então, esse controle político é que, de fato, determinará, tá, se continuará no estado de defesa, em razão dessa catástrofe, né, em grandes proporções, né, de natureza, pela natureza, seja lá como for, tá? E haver a concordância, nesse caso, pelo controle político através do Congresso Nacional. Não havendo, cessando, o presidente da República tem que acatar, sob pena de crime de responsabilidade. Tá ok, senhores? Ele tem que acatar, uma vez que o controle político tenha identificado a não necessidade da permanência, tá, do seu decreto quanto ao estado de defesa, ele vai ter que acatar e cessar os efeitos, né, imediatamente aí quanto ao estado de defesa. E ainda diz assim para vocês: o decreto que instituir o estado de defesa determinará o tempo de sua duração, especificará as áreas a serem abrangidas e indicará, nos termos e limites da lei, as medidas coercitivas a vigorarem, dentre as seguintes. Então, olha só, nós temos aí as medidas, tá? Eu já tinha antecipado para vocês, ó, são as chamadas restrições aos seguintes direitos. Aí vem direito de reunião, ainda que exercida no seio das associações, lembrando para vocês que o direito de reunião previsto no inciso 16 do artigo 5º da sua Constituição Federal, que nós também já havíamos citado em antecipado. O sigilo de correspondência, senhores, também sofre restrições, perfeito? Nesse caso aí, na questão de ordem pública e paz social, tá? Quando existir aí uma grave e iminente instabilidade institucional, eu tenho que verificar, né, nessa troca de correspondências, inclusive, lembrando para vocês que essas restrições aqui que a gente está falando é um rol taxativo, tá? Então, a sua compreensão não sofre qualquer interpretação. Aqui a gente está falando de sigilo de correspondência. Então, eu entendo que e-mail não entra aqui. O princípio da reserva legal vale o que está escrito, correspondência não é e-mail, tá? Pelo menos eu vislumbro dessa forma, e bem tem sido esses os entendimentos dos nossos tribunais, tá? Sigilo de correspondência, inciso, né, 12, né, que a gente encontra logo no início, a questão da inviolabilidade, né, da correspondência, bem no início lá, tá? E ainda o sigilo de comunicação telegráfica e telefônica. Percebam que não inseriu-se aqui os dados, tá? Não há dados. Por isso que creio que os entendimentos dos nossos tribunais superiores, bem como aqui os tribunais, né, do Estado do Rio de Janeiro, bem como outros, entendem que, como não houve, né, no nosso legislador a previsão dos dados, e geralmente as informações, né, os meios tecnológicos utilizam-se de dados, não foi inserido aqui, por exemplo, e-mail, que é troca de dados, tá? Como eles chamam aí, né, de correspondência eletrônica, ou correio eletrônico, tá? Apesar desse nome, é e-mail, tá? São outras, aí o nome iuris, e-mail, aqui é correspondência. Então, há esse debate jurídico. Mas, infelizmente, a gente não pode retratar de outra forma, já que o rol é taxativo. Então, nós só temos restrição à reunião, inciso 16, perdão, senhores, né? Inciso 16, mas perdão aí, tá? Porque a gente esqueceu só de citar a questão da associação, que está inserida lá no 17 até o 21. Porém, muito embora, entretanto, ele fala especificamente das reuniões dentro, né, de associações. Aqui, na realidade, senhores, entraram as assembleias, tá? Aí aquelas assembleias condominiais, aqui entrou, tá? Com relação às associações, tá? Nesse caso aqui, a gente fala do caráter permanente. Existe entendimento também quanto às entidades de classe e ainda também quanto aos sindicatos inseridas aí nas associações, apesar de artigos distintos, tá? Mas entende-se que dentro de sindicatos, bem como entidades de classe, podem existir as assembleias, e as assembleias também é um tipo, né, de reunião, por isso que eles consideraram que é possível, tá? Agora, quanto a correio eletrônico, não existe o mesmo entendimento, tá? Porque eles entendem aí que é troca de dados, tá? Então, sigilo de correspondência, sigilo de comunicação telegráfica e telefônica entram, beleza? De dados não, tá? Propositalmente ou sequencialmente, assim entendeu o nosso legislador, não inserindo aí, ó, dados, tá? Que também está previsto lá no inciso 12, apesar de ter correspondência, sigilo de comunicação telegráfica e telefônica, sofrem restrições. Outra, senhores, que é bem
legal quando cai na sua prova, porque é uma pegadinha, tá? A ocupação e o uso temporário de bens e serviços públicos, tá? Sempre será na hipótese de calamidade pública, como está escrito aí para você, tá? Respondendo à União pelos danos e custos decorrentes. Então, quando poderá ser ocupada ou ter o uso temporário de bens e serviços públicos? Somente na hipótese de calamidade pública. Exemplo, tá? Em Duque de Caxias, a empresa de fornecimento de energia elétrica é a Light. Vamos dizer que numa situação de calamidade pública, eu quero usar, tá, ou ocupar temporariamente a Light para fazer uso das suas dependências. Eu posso? Posso. Eu posso fazer isso. Tá? Beleza? Por quê? Em razão da calamidade pública, uma grande enxurrada, né? Choveu aí, vamos dizer assim, choveu durante 30 dias, né? Todo mundo com água até o teto, os prédios de 3 andares com água na janela. Vamos imaginar uma situação dessa, né? Que inviabiliza a circulação de carros, etc. e tal. Só que a estrutura da Light é tão alta, né, e tão perfeita que a União Federal requer a sua utilização. Né? Nesse sentido, senhores, eu sempre faço uma referência ao inciso 25 da sua Constituição Federal quanto à requisição administrativa, tá? Que é o uso aí, né, da propriedade particular em razão de iminente perigo público, que se dá exatamente nas situações aí de caso fortuito ou força maior, que pode se dar, né, no sentido aí de calamidade pública, tá? Nesse caso, senhores, é possível, porque coloca em risco a vida, a integridade física e da saúde de um número indeterminado de pessoas, por isso calamidade pública, tá? Agora, ocorrendo dano, tá, ou qualquer custo de pagamento, ou seja, fornecimento de alimentos, colchões, barracas, água e etc. e tal, todos esses custos não se darão por essa empresa, né, de serviço público, mas sim pela União Federal. E ainda, senhores, conforme o parágrafo 2º, o tempo de duração do estado de defesa não será superior a 30 dias, podendo ser prorrogado uma vez, por igual período, se persistirem as razões que justificaram a sua decretação. Isso aqui, senhores, as razões que justificaram a sua decretação, inclusive, tem um amparo quanto ao controle político. O presidente da República tem que mencionar, falar por que ele quer manter, caso ultrapassado aí os 30 dias, ainda continue, né, as anormalidades constitucionais que deveriam ter sido cessadas com o estado de defesa decretado. Tá? Ele tem que justificar aí perante ao Congresso Nacional. Aí, segundo, aí vem aí para vocês, senhores, na vigência do estado de defesa, tá? Parágrafo 3º, diz para você, a prisão por crime contra o Estado, determinada pelo executor da medida. Senhores, vamos dizer que o presidente da República nomeie pessoas, tá, para atuar no local, né, ou na área que ele determinou. Então, essa pessoa será responsável aí pela prisão, tá, daqueles que cometerem aí os crimes contra o Estado. Esse executor, ele exerce uma função que, na realidade, na minha opinião, é uma função atípica. Tá? Por quê? Porque ele faz isso como autoridade administrativa, mas tem que fazer a comunicação, como está previsto aí para você, para o juiz de direito. E essa comunicação tem que ser imediata. O juiz vai verificar se são legais, tá, os argumentos utilizados pelo executor da medida. Se forem legais, beleza, é mantença da prisão. Agora, se forem ilegais, a prisão tem que ser o quê? Imediatamente relaxada. Tá? É o que prevê aí a sua Constituição Federal. Tá? Agora, não sendo legal, né, ou seja, dentro do pretexto da ilegalidade, automaticamente fica facultado ao preso requerer aí o exame de corpo de delito à autoridade policial. O 2, senhores, a comunicação será acompanhada de declaração pela autoridade do Estado. Perdão, senhores, a comunicação será acompanhada de declaração pela autoridade, aí vai mencionar o estado físico e mental do detido no momento de sua autuação. 3, a prisão ou detenção de qualquer pessoa não poderá ser superior a 10 dias, salvo quando autorizada pelo Poder Judiciário. Então, vamos, né, aqui citar, tá? Quando ele fala prisão ou detenção,
né, eu também tenho que me referir ao inciso 1. Tá? Ou seja, a mantença da prisão, mesmo pelos crimes aí também contra o Estado, tá? Não pode ser superior a 10 dias, salvo se assim autorizar a, né, autoridade judiciária competente, nesse caso, Poder Judiciário. Tá? E ainda, senhores, a mais comum de todas, que cai na sua prova direta, tá? É a 4, vedada a incomunicabilidade do preso. Tá? Ou seja, tempos de censura, isso acontecia, o nosso legislador, observando essa época de arbítrio, tá? Automaticamente, já no inciso 4, colocou essa indisposição legal. Sempre lembrando para vocês que esse conceito de vedação da incomunicabilidade do preso, tá? Ela também era prevista no artigo 21 do nosso Código de Processo Penal. Tá? O nosso Código de Processo Penal citava também essa questão de incomunicabilidade, só que ela também foi vedada, tá? Por entender o seguinte, pô, a pessoa presa sem se comunicar, o que os familiares podem pensar? Que automaticamente essa pessoa o quê? Ou desapareceu, ou morreu, tá? E isso, o impacto que isso tem psicológico nas pessoas é muito grande, né? Sempre lembrando para vocês que citam principalmente a época da ditadura militar, tá? Que havia essa questão de censura. Então, automaticamente, eles resolveram preservar a vida, a saúde, a integridade física da pessoa e determinaram que não é possível ele ficar sem se comunicar com alguém, seja a família, tá? Seja a pessoa por ele indicada, seja o advogado, e, inclusive, aí, quando for feita a prisão de alguém, o juiz tem que ser imediatamente comunicado. Perfeito, senhores? Para preservar aí a legalidade dessa prisão. Até para que se verifique se foi legal ou ilegal mesmo, né, senhores? Aí vem, decretado o estado de defesa ou a sua prorrogação, o presidente da República, dentro do prazo de 24 horas, submeterá o ato com a respectiva justificação ao Congresso Nacional, que decidirá por maioria absoluta. Ou seja, senhores, primeiro, tá, o presidente da República vai decretar, decreto autônomo, é ele, partiu dele, estado de defesa. Ele tem o prazo de 24 horas, aí vai fazer o quê? Joga lá para o Congresso Nacional, falar, pô, a gente quer que, né, você mantenha o decreto. Olha, a gente quer que você não mantenha, tá? Mas o presidente da República tem esse prazo. O Congresso Nacional, por sua vez, se ele não estiver em funcionamento, estiver em recesso, tá? É o que diz para você o parágrafo 5º, ele vai ser convocado extraordinariamente. Essa convocação do Congresso Nacional se dá pelo presidente do Senado, tá? Ele faz isso, perdão, senhores, e o prazo são de 5 dias, tá? Para a reunião do Congresso Nacional. Aí o Congresso Nacional vai fazer o quê? Se ele já estiver reunido, ou seja, na época que não seja de recesso, ele tem o prazo de 10 dias para apreciar, tá, o decreto autônomo aí dado pelo presidente da República. Beleza? Para ver se eles rejeitam ou para ver se eles aprovam. Se ele rejeitar, senhores, o Congresso Nacional, automaticamente vão cessar, tá, de maneira imediata os efeitos do estado de defesa. Isso é conforme aí o parágrafo 7º, tá, e o 6º do artigo que a gente vai colocar aqui para vocês, 136. Beleza, senhores? Aí vem, senhores, definição. Tá? O que é o estado de defesa? O estado de defesa compreende as medidas temporárias destinadas à preservação ou restabelecimento em área restrita e determinada, à ordem pública ou à paz social, ameaçadas de fatores políticos, sociais ou por fenômenos naturais de grandes proporções, como a gente já falou. Quais são os pressupostos aí da decretação ou para a decretação do estado de defesa? Aí vem para você, tá? Para que ocorra a decretação do estado de defesa, devem ser observados alguns pressupostos. Pressupostos esses que são divididos em duas espécies, os chamados pressupostos materiais e os pressupostos formais. Aí nós temos pressupostos materiais, são as condições fáticas exigíveis para a decretação do estado de defesa. Quais sejam? Aí vem para você, o que a gente já citou, a existência de grave e eminente instabilidade institucional, além de calamidade de grandes proporções da natureza. Tá? Lembrando para vocês que não são cumulativos, assim, tá? Alternativos, ou seja, não são concomitantes, tem que acontecer ao mesmo tempo, tem que acontecer paralelamente. Não, não é nada disso. Eles podem ser alternativos. Pode existir
né, a grave e iminente instabilidade institucional, tá? E depois surgir a calamidade de grandes proporções da natureza. Tá? Mas nada impede, senhores, que eles aconteçam ao mesmo tempo. Tá? Nada impede disso. Porém, muito embora, entretanto, é sempre bom botar esse OBS aí, por quê? Porque eles não cumulam, tá? Eles correm de maneira independente. Os pressupostos formais não, são os requisitos necessários, tá ok, senhores? Tá? Que dizem aí respeito aos procedimentos quanto à legitimidade, quanto às medidas que vão ser adotadas. Tá? São 5 na realidade, eles na realidade são cumulativos. Tá? Eles têm que ocorrer aí de forma concomitante. Quais são? Prévia manifestação do Conselho da República e do Conselho de Defesa Nacional, decretação do estado de defesa pelo presidente da República, previsão do prazo de 30 dias no máximo, tá? Podendo ser prorrogada aí uma única vez, especificação das áreas abrangidas e ainda a indicação das medidas coercitivas que nós citamos, quanto ao direito de reunião e o sigilo, tá? Nesse caso das correspondências, das comunicações telegráficas e também telefônicas. Desse modo, temos que os pressupostos são condições que necessariamente devem se apresentar no plano fático, pois, se inexistentes, a aplicação dessa medida excepcional será constitucionalmente inadequada, como eu já tinha dito para vocês, inconstitucional. A titularidade é do presidente da República, conforme também a gente já fez como citação o artigo 84.9, tá? Bem como aí cumulado com o artigo 136. Tá? O procedimento, aí pergunta para você, qual é o procedimento adotado para a decretação do estado de defesa? Aí vem a resposta, o estado de defesa será instaurado por iniciativa exclusiva do presidente da República após aí a oitiva dos conselhos da República e da Defesa Nacional. Sempre lembrando para vocês que são órgãos opinativos, órgãos consultivos, tá? E aí não vincula ao presidente, tá? Após ouvi-los, na realidade, segui-los. Isso aí tudo a gente já citou para vocês, tá ok, senhores? Beleza? Tá? Eu já falei para vocês ali tudo, tá? O que está citado aí, ó. Tudo isso a gente já citou para vocês, tá? O que eu não citei para vocês é o seguinte: o Congresso Nacional terá o prazo de 10 dias para apreciar o decreto. Nesse caso, esses 10 dias é quanto ao seu, né? Nesse caso, se foi pós-recesso, tem 10 dias, e se não tiver em recesso, após o prazo aí de apreciação pelo presidente da República, no caso, 24 horas, ele apresenta, 24 horas depois o Congresso Nacional terá aí o prazo de 10 dias, sendo que a decisão será tomada pela maioria absoluta dos membros. Senhores, a maioria absoluta dos membros eu já expliquei para vocês, mas sempre lembrando, atualmente nós temos no Congresso Nacional, tá? Câmara dos Deputados com 513 deputados e Senado, que tem aí 81 senadores. 513 dividido por 2 vai dar 256,5, tá? A partir desse 256,5, a maioria absoluta, a gente diz que é o primeiro número inteiro depois dessa metade. Então, o primeiro número inteiro para a configuração da maioria absoluta são 257 integrantes, tá? Maioria absoluta. Quanto ao Senado, nós temos 40,5, porque o total são de 41. Primeiro número inteiro, 41, né, integrantes aí do Senado votando para, na realidade, termos a maioria absoluta. Deverão ser imediatamente, né, a gente cita ali para vocês, ó, dos membros em sendo o decreto rejeitado, cessa imediatamente o estado de defesa. Tá? E todas as medidas que tiverem sido empregadas deverão ser de imediato suspensas, como eu já havia dito. Caso haja a rejeição, né, pelo Congresso Nacional e ela não seja acatada pelo presidente da República, esse aí poderá ser responsabilizado, né, por infração político-administrativa, o que vai sujeitá-lo à perda do cargo pelo processo de impeachment, ou seja, o impedimento. Tá? Outras, senhores, no caso, né, na hipótese do Congresso Nacional validar o decreto instituidor, tá, ela vai seguir vigorando e ainda, tá, durante todo o período dessa medida, o Congresso Nacional tem que se manter em funcionamento. Perfeito, senhores? O prazo de duração aí do decreto, né, quanto ao estado de defesa, 30 dias, podendo ser prorrogado por mais 30. Tá? Aí eu destaquei para vocês o artigo 136, parágrafo 2º, que diz: o tempo de duração do estado de defesa não será superior a 30 dias, podendo ser prorrogado uma vez, por igual período, se persistirem as razões que justificaram a sua decretação.
Por fim, senhores, se a decretação do estado de defesa e a sua eventual prorrogação não se apresentarem suficientes para corrigir as circunstâncias deflagradoras da medida, a solução será recorrer a um instrumento bem mais rigoroso, como, por exemplo, ao estado de sítio. Aí eu já antecipo para vocês. Esse estado de sítio é o previsto no 137, inciso 1, que a gente vai ler daqui a pouco. Tá? A duração, no que está escrito aqui para vocês, ou seja, não deu certo o estado de defesa, nem sua prorrogação. Aí o instrumento mais rigoroso, estado de sítio. Esse estado de sítio, a gente está se referindo, vai ser uma mera continuação desse estado de defesa, porque ele terá duração de 30 dias também, podendo ser prorrogado por igual período. Tá? Isso até quebra uma regra lá no estado de sítio, tá? Que a gente já vai estudar, porque são pegadinhas de concurso público. Tá? Então, grava isso, porque quando a gente chegar lá, você já vai ter isso na sua cabeça, vai ser mais fácil de você visualizar. Perfeito, senhores? Aí vem medidas coercitivas durante o estado de defesa, que a gente já citou, né? Quais são as medidas, né, coercitivas? Eu já citei para vocês, é um rol taxativo, previsto lá no artigo 136, parágrafo 1º, que diz para você, ó, são as medidas restritivas que alcançam os direitos da reunião, sigilo de correspondência, sigilo de comunicação telegráfica e telefônica. Perfeito, senhores? Incisos 16, se você quiser aí colocar no teu material. Depois, o inciso 12, tá? Retirando, no caso, dados. Tá? A gente só vai falar aqui dos sigilos, da questão da inviolabilidade, perfeito? Aí são de correspondência, sigilo de comunicação, telegráfica e telefônica. Tá? Tipos de controle, nós já citamos para vocês, pode ser o controle, né, político ou o controle judicial. Ou seja, vai sempre vir essa perguntinha para você. Como se dá o controle no estado de defesa ou do sistema de controle de crises? Aí tem, tendo em vista que a decretação do estado de defesa constitui-se em providência extraordinária, a Constituição da República estabeleceu um sistema de controle, acompanhamento e fiscalização dos atos praticados no curso do estado de defesa. Referido sistema, senhores, se perfaz por meio do controle político exercido pelo Congresso Nacional e do controle judicial realizado aí pelo Poder Judiciário. Tá? O controle político ele é realizado em 2 momentos, senhores. Isso você tem que saber. Tá? No estado de defesa, só existem 2. Tá? 2 momentos. Ou seja, é o controle simultâneo, tá? Que cabe ao Congresso Nacional decidir, por maioria absoluta, acerca da decretação do estado de defesa ou de sua prorrogação, assim como criar comissão de 5 membros, designados por sua mesa diretora para acompanhar e fiscalizar as medidas referentes ao estado de defesa, conforme é aí a previsão do artigo 140 da Constituição Federal. Tá? Isso aqui, senhores, é comum. Tá? Isso aqui é em comum aí com o estado de sítio também. A gente vai ler praticamente a mesma coisa. A única coisa diferente com relação ao estado de sítio é que no estado de sítio, em razão da necessidade de uma solicitação do presidente da República ao Congresso Nacional para sua posterior autorização, tá? A gente vai ter um controle político anterior. Já no estado de defesa, não. A gente tem um controle simultâneo, bem como um controle posterior. Por que ele é simultâneo, senhores? Porque, na realidade, é um decreto autônomo do próprio presidente, que, na realidade, ele vai decretar, depois de ouvido o Conselho, né, da República, bem como da Defesa Nacional. Então, o órgão decide, né, opina. Ele não acatando essa opinião, ele mesmo pode decretar. Depois é que vai vir esse controle, tá? Eles chamam aí de controle simultâneo, que vai se dar ao mesmo tempo, porque depois do ato, período de 24 horas, o presidente tem que apresentá-lo, tá? Para ver aí, né, pela apreciação do Congresso Nacional, que tem que fazê-lo também por maioria absoluta. Sempre lembrando disso para vocês, tá? Ele faz aí pela maioria absoluta, se vai rejeitar ou se vai concordar aí com a decretação do estado de defesa. E o outro controle, senhores, o outro ponto, tá? É com relação a controle posterior, que é quanto à cessão, né, do estado de defesa, tá? Que vai, né, o Congresso Nacional deverá avaliar após receber mensagem do presidente da República especificando e justificando aí as providências adotadas. Aí, nesse caso, de acordo com o artigo 141. Sempre lembrando para vocês, senhores, do que há de comum no estado de necessidade são os artigos 140 e 141, tá?
eles são aí, vamos dizer assim, bem legais, porque eles são iguaizinhos, tá? Essa questão aí também de criar uma comissão de 5 membros, designados pela mesa diretora, nesse caso, né? E para acompanhar e fiscalizar as medidas referentes ao estado de defesa, também cabe aí para o estado de sítio. Vocês vão verificar isso lá, tá ok, senhores? Ainda, sempre lembrando para vocês que se houver qualquer excesso quanto aí aos executores ou aos agentes públicos, né? Ou seja, cometerem atos ilícitos, tá? Isso aí é previsão do artigo 141, eles serão devidamente responsabilizados. Nesse caso, responsabilidade administrativa, penal e ainda civil, que compete também, né, pelos danos provocados, uma indenização. Aí, senhores, eu já coloquei para vocês o destaque, tá? Artigo 140, beleza? Só para vocês entenderem, ó, eu já tinha colocado para vocês que é o que há em comum entre o estado de defesa e o estado de sítio, bem como também o artigo 141, tá? O parágrafo único também é comum entre os dois. E vem para vocês, senhores, o estado de sítio, previsão constitucional, artigo 137, tá? Titular é o presidente da República, que pode, depois de ouvidos, né, o Conselho da República e o Conselho da Defesa Nacional, solicitar ao Congresso Nacional a autorização para decretar o estado de sítio nos casos de, aí os casos é que diferem, ó, comoção grave de repercussão nacional ou ocorrência de fatos que comprovem a ineficácia da medida, tá, tomada durante o estado de defesa. E ainda, declaração de estado de guerra ou resposta à agressão armada estrangeira. Sempre lembrando para vocês que o período do 137.1 são de 30 mais 30. O período da declaração de estado de guerra ou resposta à agressão armada estrangeira é enquanto durar. Tá, senhores? Enquanto durar esses dois aí. Tá? Cuidado com isso na prova. Gente, aí vem o presidente da República, ao solicitar autorização para decretar o estado de sítio ou a sua prorrogação, relatará os motivos determinantes do pedido, devendo o Congresso Nacional decidir por maioria absoluta. Vem ainda, senhores, o decreto do estado de sítio indicará a sua duração, as normas necessárias à sua execução e as garantias constitucionais que ficarão suspensas. E, depois de publicado, o presidente da República designará o executor das medidas específicas e as áreas abrangidas. Sempre lembrando para vocês, senhores, que suspensão, restrição e supressão são termos distintos. Perfeito? Eu posso restringir, tá? Mas não irei suspender. Eu posso suspender, mas não irei suprimir. Tá? Ou seja, suspensão maneira, né, temporária. Tá? Supressão, maneira definitiva. Então, por isso que a gente não pode suprimir, digamos assim, mas apenas suspender aí, tá? Algumas garantias constitucionais previstas. Tá? Aí, parágrafo 1º diz o estado de sítio, conforme, né, o caso do artigo 137.1, não poderá ser decretado por mais de 30 dias, nem prorrogado de cada vez por prazo superior. Como eu já tinha dito para vocês, 30 mais 30. Ainda, no caso do inciso 2, poderá ser decretado por todo o tempo que perdurar a guerra ou a agressão armada estrangeira. Como eu disse para vocês, né, só vai se cessar quando for exterminada aí as razões, né, desse estado de guerra aí ou dessa agressão. Aí vem, senhores, solicitada a autorização para decretar o estado de sítio durante o recesso parlamentar, o presidente do Senado Federal, de imediato, convocará extraordinariamente o Congresso Nacional para se reunir dentro de 5 dias, a fim de apreciar o ato. A mesma situação quanto ao estado de defesa. O Congresso Nacional permanecerá em funcionamento até o término das medidas coercitivas. A mesma situação a gente encontra também lá no estado de defesa. Aí vem medidas coercitivas previstas no artigo 139 e diz para você, na vigência do estado de sítio, decretado com fundamento no artigo 137.1, tá? Importante destacar, poderão ser tomadas contra as pessoas as seguintes medidas. Aí vem, obrigação de permanência em local, né, ou em localidade determinada, detenção em edifício não destinado a acusados ou a condenados por crimes comuns, restrições relativas à inviolabilidade da correspondência, ao sigilo das comunicações, à prestação de informações e à liberdade de imprensa, radiodifusão e televisão na forma da lei. Senhores, aqui eles não falam em censura,
mas tem muita gente que correlaciona isso à censura. Não, são restrições. Tá? Razão óbvia, segurança nacional. Tá? Aí vem 4, suspensão da liberdade de reunião. 5, busca e apreensão em domicílio. 6, intervenção nas empresas de serviço público. E 7, requisição de bens. Tá? Então, ó, só poderão ser tomadas contra as pessoas as seguintes medidas. Aí você tem que decorar todas essas aí. Eu faço por critério de eliminação. Tá? Mas o que acontece? Reunião é comum, só que ele fala da suspensão da liberdade de reunião aqui no estado de sítio. Como é estado de sítio, o que eu faço? É S de suspensão. Tá? No estado de defesa, é apenas restrição. Eu faço esse macete só para eu poder lembrar. Tá? Suspensão da liberdade de locomoção. Então, automaticamente, S de sítio, S de suspensão. Lá quanto ao estado de defesa, a gente fala numa restrição. Então, se você quiser macetear dessa forma, é legal. Perfeito? Tá? Lá existe uma restrição e aqui uma suspensão. Tá bom, senhores? Aí vem o parágrafo único, não se inclui nas restrições do inciso 3 a difusão de pronunciamento de parlamentares efetuados em suas casas legislativas, desde que liberada pela respectiva mesa. Ou seja, a mesa diretora liberou lá, né, o nosso parlamentar a falar. Tá? Então, ele não está aí, a ele não está inerente, tá, essas previsões inseridas aí no inciso 3, que trata das restrições relativas à inviolabilidade da correspondência, comunicação, prestação de informações e a liberdade de imprensa, radiodifusão e televisão na forma da lei. Tá? Sempre lembrando isso para vocês. Conceito de estado de sítio, senhores, consiste na adoção de medidas temporárias durante situação de extrema gravidade ocasionadas por comoção grave de repercussão nacional, conflito armado com Estado estrangeiro ou ainda quando as medidas adotadas durante o estado de defesa se mostrarem insuficientes. Para que o estado de sítio seja decretado, exige-se a autorização prévia do Congresso Nacional para que o presidente da República proceda com a medida. Salvo, aí vem o salvo, nos casos de agressão estrangeira ocorrida no intervalo das sessões legislativas, quando deverá haver o referendo do legislativo. Eu já vou te explicar isso. Segura aí. Aí vem para vocês, senhores, os pressupostos. Tá? Quais são os pressupostos para a decretação do estado de sítio? Aí vem, a decretação do estado de sítio, assim como o estado de defesa, também depende da existência de alguns pressupostos materiais, quais sejam, nesse caso, quanto ao estado de sítio. Tá? Pressupostos materiais, a comoção de grave repercussão nacional, caracterizada por série de crise, né, capaz de colocar em risco as instituições democráticas ou o governo legitimamente eleito. Tá? Para mim, é o que está acontecendo agora. Tá? Porém, muito embora, entretanto, a gente não vive num país que adota o parlamentarismo. Tá? Não é por qualquer motivo que o presidente pode ser destituído ou impedido. É lógico, isso é uma opinião imparcial. Agora, né, a gente vê aí, crise, toda hora vocês vão ouvir isso, crise das instituições, crises institucionais, tudo isso é para provocar um pensamento na população contra o próprio presidente da República. Isso não pode ocorrer, né? Até mesmo porque a gente tem que respeitar um princípio maior, que é o Estado de Direito e ainda o princípio democrático. Porém, muito embora, entretanto, está aí para vocês uma prova disso, né? Porque qualquer motivo é crise, tá? Capaz de colocar em risco as instituições. Quando, na realidade, eu não chamo isso de crise, eu chamo de crise de egos, né? Mas crise institucional não é. Tá? Até porque não aconteceu usurpação de poderes, não tentou-se nada disso. Apesar de que, né, algumas decisões aí do Poder Judiciário, por exemplo, muito prejudicam. Mas ninguém fala das crises institucionais quando as decisões vêm do próprio Poder Judiciário. Então, eu coloco em xeque aí, né, algumas repercussões que podem acontecer em razão do presidente. Eu não falo só do atual presidente, não, da atual gestão, não. Isso aconteceu em gestões passadas. Tá? Qualquer motivo é no motivo de pedido de impeachment. Porque está generalizando. Porque só fala besteira. Porque isso. Porque aquilo. Nós devemos estar baseados em conceitos e atos concretos.
para chegar até essa decisão. Porém, muito embora, entretanto, tá? O que vem acontecendo não é isso. Tá? A comoção grave de repercussão nacional, caracterizada por uma série, né, de crises capazes de colocar em risco as instituições democráticas, né, ou bem como o governo legitimamente eleito, ela vem acontecendo. Tá? Por isso que se fala tanto aí, tem tanta pessoa falando, né, em intervenção militar. Tá ok, senhores? A base que são citadas é essa aí. Mas, na realidade, respeitando o princípio democrático, é possível se falar em estado de sítio. Porém, muito embora, entretanto, vocês têm que lembrar, para existir o estado de sítio, precisa de uma autorização do Congresso Nacional. Né? Então, vem aí as incoerências, tá ok? 2, senhores, ocorrência dos fatos comprovatórios da ineficácia de medida adotada durante o estado de defesa. Tá? Declaração de estado de guerra pelo presidente da República ou resposta à agressão armada estrangeira. Lógico, gente, além dos pressupostos materiais, nós temos também, né, os pressupostos formais quanto ao estado de sítio, tá ok, senhores? Depois vocês façam a correção aí, ó. Aí está como estado de defesa, estado de sítio. Aí vem pressupostos formais. Vem o seguinte: oitiva do Conselho da República, né, e do Conselho da Defesa Nacional, como também acontece no estado de defesa, solicitação ao Congresso Nacional de autorização para decretar o estado de sítio ou a sua prorrogação com seus fundamentos. Nesse sentido, no estado de defesa é um decreto autônomo, tá? Aqui não, aqui eu preciso da solicitação para que ocorra aí o decreto legislativo autorizando, né, que assim o faça o presidente da República. Essa autorização tem que vir por maioria absoluta, tá? Assim como acontece lá a aprovação ou rejeição, tá, do estado de defesa, maioria absoluta, edição de decreto pelo presidente da República indicando a duração do estado de sítio, as medidas necessárias à sua execução e as garantias condicionais a serem suspensas. Tá? Vem ainda, após a publicação do decreto, o presidente da República designará o executor das medidas específicas e as áreas que serão abrangidas. Tá? Aí vem aí, senhores, novamente o controle político e o controle jurídico. Eu já antecipei para vocês, tá? O controle político, ele se dá de 3 formas, né? 3 pontos, que é o prévio, o simultâneo e o posterior. O prévio, né, é a análise das circunstâncias que virão autorizar aí, né, a decretação da medida, tá? O controle simultâneo é o realizado por comissão aí, como aquele 140 já falou, 5 parlamentares designados pela mesa do Congresso Nacional para acompanhar e fiscalizar a execução das medidas adotadas. Da mesma forma, também se dá o estado de defesa. Controle posterior, nesse caso, cessação, né, ou cessão, como alguns gostam de falar, do estado de sítio, ocorre através da análise das medidas e restrições aplicadas, tá? Isso aí também, senhores, a gente já leu, conforme aí a análise do artigo 141, parágrafo único. A gente vai repetir mais uma vez, ó. 141, parágrafo único. Aí eu coloquei para vocês, senhores, uma citação para você não esquecer, tá? No momento lá do seu concurso. Eu faço essa citação com relação à intervenção federal, para você não esquecer e não confundir na sua prova, tá? Os institutos que a gente defende, tá? No 136 ao 141, é o estado de defesa e o estado de sítio. Já no artigo 136, não, perdão, senhores, no 34 aos 36, nós defendemos, no caso, a intervenção federal, tá? Então, ó, repetindo, do 136 ao 141, estado de defesa e estado de sítio. Do 34 ao 36, intervenção federal, tá aí previsto para vocês. Perfeito? Eu vou minimizar aqui, separar só um pouquinho, ó, para que vocês possam acompanhar comigo. Vem aí, ó. Na organização político-administrativa do Estado, aponta-se que uma federação, a regra da autonomia, tá, de seus entes, ou seja, os entes federativos. Nós já citamos isso, nós fazemos essa relação, quando eu cito o artigo 1º da Constituição Federal, eu sempre faço um link para o artigo 18, tá, da sua Constituição Federal. O 18, senhores, ele trata da organização político-administrativa, aí vai citar a União Federal, os Estados-membros, municípios e o Distrito Federal.
tá? Eu retratei isso também num vídeo, quando eu falei do artigo 18 e seus parágrafos. Aí eu citei lá, né, cisão, citei para vocês, entre outros, né, anexação, tudo isso foi citado para vocês, para que de uma melhor forma você possa estudar. Aí você pega lá esse vídeo, tá? Dá uma verificada para você lembrar o que é autonomia. Nesse caso, a autonomia também se vale a repartição de competências. Cada ente federativo tem a sua competência própria, tá? Dividida aí entre os artigos 25 até o 33 da sua Constituição Federal, tá? Porque 34, 35 e 36 vai tratar da intervenção federal. Então, 25 ao 33 a gente fala das competências legislativas próprias e a divisão de competências quando elas forem concorrentes, comum, né, privativas, exclusivas. Perfeito, senhores? Que estão previstas aí do artigo 21, tá? Até o artigo 24 da sua Constituição Federal. Então, dito isso, a gente tem aí as entidades políticas que integram a República Federativa do Brasil, União, Estados-membros, Distrito Federal e municípios, são todas dotadas de autonomia, consubstanciadas na capacidade de auto-organização, autogoverno, auto-administração e também de auto-legislação. Tá? Todavia, que no intuito de assegurar a manutenção da própria federação diante de situações que comprometam a estrutura e o equilíbrio do pacto federativo, será necessária a supressão temporária e excepcional da autonomia política do ente federativo. Este mecanismo de defesa da federação, que é rigoroso, mas que é necessário, é denominado intervenção. Tá? Então, aí, a supressão, tá ok, senhores? De maneira temporária e excepcional da autonomia política do ente federado. Isso se dá, né, ou esse mecanismo é chamado de intervenção. Então, a gente já colocou para vocês até, inclusive, o conceito. Aí vem, intervenção é uma medida temporária, excepcional, prevista na Constituição, em hipóteses restritas, e autoriza que um ente federativo passe a ter ingerência nos negócios políticos de outra entidade federada, suprimindo-lhe, por tempo determinado, a autonomia. É, pois, um instrumento de proteção que o Estado federal possui para preservar a sua própria continuidade. Lembrando aos senhores, tá, que esse momento aqui, tá, ele é excepcional, ou seja, não é a regra, é uma exceção. Perfeito, senhores? Aí vem, quando eu cito para vocês a questão de autonomia, né, na realidade, a gente querendo preservar a federação, automaticamente os entes federativos eles têm, né, a auto-organização, o autogoverno, a auto-administração e uma auto-legislação. A auto-organização, senhores, é a capacidade dos estados, né, de elaborarem as suas próprias constituições, bem como, né, o Distrito Federal, os municípios, as suas leis orgânicas. O autogoverno, a eleição dos seus governantes. A auto-administração, né, é dirigirem os seus próprios órgãos e ainda os seus serviços públicos, além de exercerem as suas competências. A gente chama de competências próprias, tá? Prevista na Constituição Federal, lá do artigo 25 até o artigo aí 33 da sua Constituição Federal. Ainda, a autolegislação, né, que são, né, que é a capacidade deles editarem suas próprias leis, tá? De acordo com a competência aí definida na própria Constituição Federal, como a gente já citou. Sim, aí vem, senhores, os princípios, tá, da intervenção federal, como eu já tinha dito para vocês, tá? A regra de não intervir. Tá? A exceção é o que vem disposto no artigo 34 da Constituição Federal. Beleza, senhores? Tá? Então, a gente vai ter aí dessa forma, tá? Pelo princípio citado, o que a gente busca é o princípio da não intervenção. Tá? O que é preferível, na realidade, é a adoção de uma outra medida. Eu coloquei para vocês, né, o exemplo, né, de princípio da não intervenção, a ideia de excepcionalidade, quando diz a União não intervirá nos estados nem no Distrito Federal, exceto para. Tá? Então, exceto para, quer dizer, os momentos aí que servirá a intervenção. Outro detalhe muito importante é lembrar, a Constituição não poderá ser emendada na vigência de intervenção federal, estado de defesa ou ainda o estado de sítio. Então, relembrando para vocês, pode acontecer a votação de emenda à Constituição Federal durante a intervenção federal, estado de defesa ou estado de sítio? Não. Aí está aí para vocês, senhores, tá?
a relação na realidade dos princípios sensíveis, tá? E a possibilidade da União intervir nos estados. Lembrando para vocês que os estados podem intervir nos municípios, de acordo com a previsão aí do artigo 35, tá? E a União Federal pode intervir nos estados, mas não pode acontecer da União intervir nas unidades políticas pertencentes aos estados, nesse caso, municípios. Eu fiz a separação para vocês, senhores, né, do que são considerados princípios constitucionais sensíveis. Está tudo escrito aí para vocês, perfeito? E ainda a, né, referência ao que a gente chama de cláusulas pétreas, prevista no artigo 60, parágrafo 4º da sua Constituição Federal. Princípio da taxatividade, perdão, senhores, é que somente é tratado, tá, as possibilidades de intervenção no artigo 34. Beleza, senhores? Tá? Também é prevista, senhores, no artigo 35, quando a gente trata, né, dos estados quanto aos municípios. Princípio da temporariedade. É bem simples, senhores. Na realidade, a intervenção não pode perpetuar no tempo. Beleza? Ou seja, ela tem um período, tá, de supressão aí da autonomia. O exemplo disso foi o que aconteceu aqui no estado do Rio de Janeiro. A gente vai ter aí as espécies de intervenção, tá? Nesse caso, a intervenção sempre será determinada por um ente federado maior em outro imediatamente menor, podendo ser subdividida em duas modalidades: a federal, realizada pela União nos Estados-membros, no Distrito Federal e nos municípios. Esses municípios, senhores, localizados em territórios federais, né, de acordo aí com o artigo 34 da sua Constituição Federal, e a estadual, que é feita pelos Estados-membros nos municípios, localizados em seu próprio território, conforme a letra da Constituição Federal, prevista no artigo 35. Aí a gente tem aí, senhores, a definição de cada um deles, tá? Eu fiz um mapinha para vocês, para você entender, tá? Cada um deles, os casos, né? Os tipos de intervenção, né? Nesse caso, as espécies, nós temos a espontânea e a por provocação. Tá? Eu vou pular só para você entender. Ó. A espontânea é independente de provocação de outro órgão. Tá prevista no inciso 1, 2, 3 e 5 da sua Constituição Federal, enquanto a provocada está prevista no 4, no 6 e no 7 da sua Constituição Federal. Aí está lá no quadrinho para vocês. Tá? Ó, 1, 2, 3 e 5 faz referência à espontânea, e ao 4, o 6 e o 7 está previsto aí para você, fazendo referência a cada um deles, a tanto a espontânea quanto a provocada. Tá ok, senhores? Aqui, logo depois, a gente cita, tá, que a intervenção espontânea, que é aquela de ofício, nas hipóteses em que a Constituição autoriza que a intervenção seja efetivada diretamente e por iniciativa própria, tá, pelo chefe do Poder Executivo, dentro de seu juízo de discricionariedade, decide pela intervenção e de ofício a executa, independentemente de provocação de outros órgãos. Quando é que ela se dá? Né? Ela se dá para a defesa da unidade nacional, tá? Para a defesa da ordem pública e ainda para a defesa das finanças públicas. Portanto, são nessas hipóteses de intervenção espontânea, previstas no artigo 34, inciso 1, 2, 3 e 5 da Constituição Federal, que o próprio presidente, por sua iniciativa, vai decretar aí a intervenção federal. Já a intervenção provocada, senhores, é aquela, né, que depende de provocação de algum órgão, a qual a Constituição confere tal competência. Nessas hipóteses, não poderá o chefe do Poder Executivo tomar a iniciativa e executar de ofício. A medida, né, que é a intervenção, dependerá de manifestação de vontade do órgão que recebeu tal incumbência a partir da Constituição Federal. Segundo a Constituição, a provocação poderá dar-se mediante solicitação ou requisição. Na solicitação, entende-se que o chefe do Poder Executivo não estará obrigado a decretar a intervenção. Ao contrário, diante de requisição, o chefe do Poder Executivo não dispõe de discricionariedade, isto é, estará obrigado a decretar a intervenção. Ou seja, senhores, na solicitação, o presidente não é obrigado. Na requisição, ele está obrigado. Beleza, senhores? Tá? Aí tem que lembrar, senhores, que a Constituição Federal não elencou, né, isso aqui é um OBS, tribunal algum para fazer requisição de matérias trabalhistas e militares. Portanto, na jurisprudência do STF,
tais matérias, ainda quando fundadas em direito infraconstitucional, serão absorvidas para fins de intervenção pelo STF. Então, na realidade, quem tem que fazer, nesse caso, a requisição, quando a matéria for trabalhista ou militar, é o próprio STF, senhores. Aí lembramos ainda que a intervenção federal é uma hipótese excepcional. Assim, não é todo descumprimento de ordem ou decisão judicial que incidirá, tá, numa intervenção. Devemos lembrar aí, né, devemos verificar que o descumprimento ele deve ser voluntário e ainda o motivo deve ser justificado. Então, não é qualquer hipótese aí de não pagamento de débitos pelo, né, através de precatório e o Estado vai sofrer uma intervenção. Pode ser que ele não tenha recursos para efetuar o pagamento dos precatórios, senhores. E inexistindo recursos é um motivo justificado, e justificado sendo, não é motivo para intervenção. O problema é se houver uma recusa, tá, voluntária, tá, quanto ao cumprimento de alguma decisão. Tá? O decreto, né, presidencial é um instrumento apto, né, da deflagração aí da intervenção e está sujeito ao controle político e ao controle jurídico. Quanto ao controle político, em conformidade com os parágrafos 1º e 2º do artigo 36, o Congresso terá 24 horas para avaliar o decreto interventivo. Caso a intervenção seja decretada em período de recesso parlamentar, a gente já colocou aí para vocês de 18 a 31, de 23 de dezembro até o dia 1º de fevereiro, em regra, o parlamento será convocado extraordinariamente também no prazo de 24 horas. Tá? Então, apresentado para o Congresso em 24 horas pelo presidente da República, diferentemente lá do estado de sítio e estado de defesa, não são 5, mas o prazo também se dá em 24 horas. A aprovação da medida será confirmada em decreto legislativo, tá? E será aprovado nesse circuito da intervenção federal por maioria simples. Tá? Lembrando para vocês que no estado de defesa e no estado de sítio, maioria absoluta. Beleza, senhores? Não havendo a aprovação por maioria simples, automaticamente, né, estará reprovada a intervenção, suspendendo-se, inclusive, aí, de pronto, né, como eles falam, o decreto presidencial. Perfeito, senhores? Tá bom? Aí vem, na realidade, tá, algumas situações que a gente já colocou para vocês, e eu só queria colocar agora a intervenção estadual. Senhores, a intervenção estadual nos municípios, tá, ela se dá da seguinte forma. Vamos lá. Deixar de pagar, tá, sem motivo de força maior por 2 anos consecutivos, a dívida fundada. Ou seja, o município tem uma dívida com o Estado e não paga durante 2 anos consecutivos. Automaticamente caberá a intervenção. Não forem prestadas as contas devidas na forma da lei, ou seja, prestação de contas do município com o Estado não se deu, automaticamente intervenção. Não tiver sido aplicado o mínimo exigido da Receita Municipal na manutenção e desenvolvimento do ensino e nas ações e serviços públicos de saúde. Né? E aí o Estado tem que ser exemplo, né, gente? Tribunal de Justiça der provimento à representação para assegurar a observância de princípios indicados na Constituição estadual ou para prover a execução de lei, de ordem ou decisão judicial. Gente, o nome disso aqui é representação interventiva. Para esse tipo de intervenção, nós temos o Procurador-Geral da República para a União e o PGJ, que é o Procurador-Geral da Justiça para o Estado. Perfeito, senhores? A decretação aí, tá, ao invés de se dar pelo Presidente da República, se dá aí pelo Governador de Estado. Hoje, senhores, é o que cabe trazer aí para vocês, tá? O estado de sítio, estado de defesa, intervenção federal e as suas grandes diferenças. Percebam que existem, tá? Intervenção federal existe um rol taxativo, tá? E, na realidade, quanto ao estado de defesa e o estado de sítio, existem pressupostos materiais e formais. Tá? Pressupostos materiais é o que dão razão e procedimentos, né, formais ou pressupostos formais é o que dão aí a base necessária juridicamente para que sejam decretados. É o que está previsto lá, né, quanto ao estado de defesa e ao estado de sítio. Lembrando para vocês que a maioria, tá, tanto no estado de defesa quanto no estado de sítio, tem que ser maioria absoluta. E aqui na intervenção, senhores, é maioria simples.
Perfeito? Toma cuidado com isso também lá na hora da sua prova. Outro detalhe, quem o presidente nomear ou quem o governador nomear serão os famosos interventores, beleza? E lá no estado de defesa, no estado de sítio, serão os executores. Sempre lembrando isso para vocês, perfeito? Toma cuidado com isso também na sua prova, tá bom? Beleza, senhores? Era o que cabia aí trazer para vocês hoje. Estado de sítio, estado de defesa e intervenção federal, diretamente aqui do curso Domínio Upgrade, localizado aqui no município de Duque de Caxias. Essas noções bem básicas para vocês, para que vocês não possam errar, confundindo a mente de vocês pelo que vem sendo, né, dito hoje acerca de outras situações que em nada tem a ver, como vocês podem perceber, tá, com o estado de defesa, tá, quando fazem comparação do estado de defesa ao estado de emergência ou situação emergencial. Não tem nada a ver, aí é quanto a recursos, tá, provenientes na realidade, tá? Então, automaticamente, esses recursos provenientes vão vir, na realidade, de outro ente federativo, que nesse caso é a União Federal, tá? Agora, no nosso caso, tá, a própria União Federal pode tomar as medidas que são o estado de defesa, estado de sítio, bem como a intervenção federal. Exemplificando ainda, tá? Quanto essas medidas coercitivas adotadas, né, nós estamos observando o princípio da autonomia de cada município e de cada estado, que na realidade não atende às mesmas medidas adotadas pela União Federal. Cada um dentro da sua situação, avaliando a sua situação, manterá determinadas medidas e a União Federal pode falar simplesmente que quer que outras sejam, e os estados e os municípios podem entrar, né, em comum acordo, vamos dizer assim, os estados né, dentro, né, junto com os seus municípios e não assim atenderem, tá, o que a União Federal diz. Isso é possível em razão aí da organização político-administrativa e cada qual dentro da sua competência. Beleza, senhores? Cuidado aí com essas situações. Fiquem com Deus. Muito obrigado e até a próxima.